ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 12:01. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alegria, alegria! Estamos de volta aos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, sintonizando a Pura Vida Acontecendo, hoje, dia 15 de janeiro de 2025. Os oráculos não pararam, mas hoje eu estou aqui fisicamente nos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba para trazer o nosso oráculo semanal do dia 13 a 16 de janeiro. 16 de janeiro nada, 19 de janeiro, que é no domingo, quando a gente finaliza o nosso oráculo semanal e as nossas interpretações astrológicas. Então, retomamos o nosso fluxo a partir de hoje, todas as quartas ao meio-dia, com o programa Pura Vida Acontecendo. E você já deve saber que eu sou a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos então para essa semana quentura de lua cheia e muitos movimentos no astral. Então, já estamos aí no meio do nosso mês de janeiro, porém, contudo, todavia, a nossa percepção de tempo é muito importante que esteja sendo atualizada de uma forma ou de outra. Para a gente falar sobre percepção de tempo, a gente vai falar sobre uma interação astrológica muito interessante que foi um marco nesse final de semana. Tivemos um ponto de passagem importante astrologicamente, que foi a transição dos nodos lunares do eixo de Áries e Libra para o eixo de Peixes e Virgem. Primeiro, vamos entender o seguinte: o que são os nodos lunares? Eles são também conhecidos dentro da astrologia, principalmente da linha da astrologia kármica, como cabeça e cauda do dragão. Esse simbolismo, na verdade, são de dois pontos que assinalam, que são marcados ali no céu, a interseção entre a elíptica do Sol e a elíptica da Lua. Então, isso cria o trajeto dos eclipses ao longo do ano. Então, os nódulos lunares, no momento em que a gente passa a usá-los como um critério simbólico para nos mostrar um trajeto, a gente tem também um indicativo de um percurso pelo qual a gente vai olhar para a nossa programação evolutiva, seja através da astrologia no nosso mapa astral, ou seja, quando a gente vai fazer uma leitura individual e olhar para qual é a nossa programação vigente durante aquela vida. Então, quando as pessoas falam sobre descobrir o seu propósito, saber de onde vem e para onde vai, são esses pontos, os nodos lunares, que não são estudados por todas as linhas astrológicas e nem por todos os astrólogos, mas eu particularmente acho eles extremamente relevantes pelo simbolismo que acarreta, porque é uma forma da gente iniciar todas as leituras e entender que nós viemos de algum lugar e a partir de como compreendemos de onde viemos, a nossa história, a nossa bagagem, seja através do nosso campo emocional, mental, do que aprendemos, do que temos como recordações ou sensações. Geralmente é o momento onde eu falo dos nossos complexos de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. E é aí que a gente encontra os pontos relacionados ao nosso nodo sul, a cauda do dragão. Então, quando a gente está interpretando
e eu particularmente gosto de iniciar as leituras astrológicas com essa interação com os nodos lunares, quando a gente está interpretando a posição do nodo norte, do nodo sul, ou da cauda e da cabeça do dragão, é para entender basicamente qual é a forma da gente lançar as nossas flechas na vida. Particularmente também, eu repito isso porque isso é apenas uma das milhares infinitas abordagens possíveis, eu não trabalho com a ideia de que nós viemos com um propósito, uma missão, dentro de um cenário, com pessoas fixas, com tudo desenhado, premeditado e inalterável. Sim, para tudo existe o inevitável. É inevitável que a gente venha cumprir uma série de fluxos e aprendizados para que a gente basicamente transporte informações, para que a gente possa fazer downloads e uploads dentro do nosso sistema. Mas isso não quer dizer que isso seja um programa obsoleto onde não existam atualizações. E assim como um computador complexo, nós precisamos estar o tempo inteiro se atualizando das manutenções, se atualizando da forma como as coisas acontecem na nossa vida, entendendo que não estamos isolados, estamos interligados a pessoas, a acontecimentos, a fatos, a histórias, a incidentes e acidentes que acontecem a todo momento, da pura vida acontecendo. Então, para entender basicamente de onde vem e para onde a gente vai, nós temos esse ponto de recurso ativo para entender os nossos processos evolutivos. Buenas para quem está chegando ali pelo YouTube da Rádio Cultura.arte, para quem está ouvindo pela frequência das ondas do rádio, para quem está aqui também no Instagram, a Fábio falando que eu estou muito linda de azul mar, é muita Iemanjá nisso aqui, né? Então, e aí a gente está entrando com esse nó do norte em peixes. Graças pelo elogio, vou receber e vou colocar essa frequência aqui de azul para falar o seguinte, ó. De 18 em 18 meses, a gente tem essa alteração, então, dos nodos lunares. Esse eixo muda de signo, criando uma linha de tempo para a gente aprender coisas em conjunto, ou seja, não está no nosso mapa astral individual, está atuando no céu do momento, então isso nos toca de formas diferentes, mas é um aprendizado coletivo, é algo que está acontecendo para todos. Então, quando a gente fala sobre situações, interpretações do céu do momento, se está acontecendo para todos, tem coisas que vão fazer mais sentido, tem outras que farão menos. E se 18 em 18 meses isso muda, não quer dizer também que a nossa vida de 18 em 18 meses muda. Quer dizer que um fragmento, uma parte dessa frequência, ela vai alterar esses aprendizados para que a gente tenha uma nova compreensão de alguma polaridade, de algum aspecto da nossa vida. Para que, como coletivo, a gente também se desenvolva e desenvolva alguns aprendizados e atualizemos esses nossos sistemas, os nossos computadores complexos. Então, nos últimos 18 meses, a gente veio de aprendizados sobre, basicamente, relacionamentos. Se nós viemos do eixo Áries e Libra, boa parte dos nossos processos, vamos colocar aqui como caminho evolutivo, não como temas principais, mas dentro do caminho, imagina você dentro de uma estrada por 18 meses, viajando. Você vai ver milhares de cenários, mas vão ter situações onde você vai vivenciar experiências específicas que você vai entender aquela retrospectiva depois da viagem como algo que teve um tema principal. Aquela viagem mudou minha vida porque eu aprendi isso, eu vi aquilo e teve alguma coisa muito específica e marcante. Então a gente pode olhar realmente para esses últimos 18 meses como uma viagem. Quais foram as situações que, de certa forma, esse nó do norte e nó do sul
no eixo Áries e Libra, estavam nos mostrando nesse percurso aprendizado sobre cooperação, sobre paciência, sobre como medir a nossa ação e expressão e também dar espaço para que os outros façam isso. Então, é essa balança entre o eu e o outro. Para quem sempre foi se deixando levar ou abrindo mão, se sacrificando em prol dos outros, certamente tiveram momentos de maior reflexão para se escolher, para se optar, para se colocar em primeiro lugar, para equilibrar essa balança. Para as pessoas que sempre olharam muito de forma egoísta, autocentrada, vaidade, todas essas ramificações do ego, certamente tiveram aí os seus desafios para olhar para o outro, olhar para outras situações para além do seu próprio mundo. E isso, como todas as situações acontecem simultaneamente, pode ter acontecido junto, né? Um pouco de uma situação que você estava olhando muito para você, você passou a olhar para o outro e considerar outras visões. Em outro momento que você estava olhando muito para o outro, você teve a oportunidade de olhar mais para si. Então, a balança entre o eu e o outro é essa busca por equilíbrio nos relacionamentos e a compreensão, ou pelo menos a oportunidade da compreensão, das necessidades de todas as pessoas envolvidas para dissolver ou para pelo menos antecipar uma grande parte dos conflitos emocionais que vinham se repetindo. Então, esses últimos 18 meses foi uma grande, ou pelo menos intensa jornada para cada pessoa, para cada egrégora, para cada cultura, para cada coletivo, para cada comunidade, para cada família, para cada relação. Isso atuou frequencialmente de formas diferentes. Mas quando a gente passa a ter esse conhecimento de que essa energia estava operando, nós passamos a dar significado e sentido. É a mesma coisa de você ter um sonho e que você considera totalmente aleatório e sem sentido porque você não tem a linguagem, o recurso para traduzir. Quando você passa a estudar conteúdos simbólicos e fazer associações, aquilo que parecia sem pé nem cabeça, que é justamente essa metáfora aí para o nó do norte e nó do sul, passa a ter um grande sentido, um grande significado. Então agora, com o nó do norte em peixes e o nó do sul em virgem, nosso grande foco é exatamente desenvolver essas habilidades que vão nos dar recurso e margem para aprender a confiar no invisível. Se eu não sei como funciona, se eu não sei do que se trata, se não faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, se eu não leio sobre, se eu não estudo, se eu não conheço, eu vou tratar desses temas como? Não tratando. Então, quando a gente aprende a confiar no invisível, é porque a gente entende pelo menos como ele funciona. E como a gente vai aprender a confiar no invisível se a gente não confia na gente mesmo? Como é que a gente vai se relacionar com o imaterial que esse nó do norte em peixes nos traz de informação se nós não conhecemos partes nossas no dia a dia porque não damos atenção suficiente para o nosso mundo interno, por estarmos sempre correndo, por estarmos sempre atrasados para algo, por estarmos sempre em busca de realizações materiais e de aparentar ser coisas que gostaríamos de ser. Então, quando a gente fala sobre usar esse meio de janeiro para ainda refletir sobre como é que vai lidar com o próprio tempo, é justamente para considerar isso, considerar que a gente está entrando numa outra frequência onde simplesmente não vai mais funcionar,
ou seja, não vai ter grandes utilidades, continuar fazendo as coisas no mesmo ritmo, sem prestar atenção nas pequenas coisas, aquelas que geralmente são deixadas para depois, aquelas que geralmente as pessoas não têm tempo, ou que acham que é uma perda de tempo, ou que acham que está ligada a crenças e coisas sem sentido apenas porque não tem a compreensão de como essas leis universais operam. Isso quer dizer que agora todos precisam se interessar pelos mesmos assuntos? Não, cada um vai ter a sua maneira de se conectar consigo. Isso pode ser extremamente simples e extremamente eficaz quando a gente simplesmente aceita que existe muito mais realidade do que a gente consegue ver. Que não é porque a gente não vê determinadas coisas acontecendo que elas não existem. Então, toda essa compreensão de que a maior parte, e eu falei isso no oráculo passado que ficou gravado, a maior parte da nossa realidade, ela é imaterial, aquilo que a gente vê é muito pequeno percentualmente, perto daquilo que realmente existe. A gente entende que por mais tecnologia que tenhamos hoje, por mais avanços na ciência, a grande virada de chave para a gente conquistar um processo evolutivo mais objetivo é a gente resgatar tecnologias ancestrais, ou seja, já está tudo aí. A gente precisa voltar a estudar temas essenciais que fazem com que a gente compreenda como é que o corpo humano atua, não somente no nível físico, do que são feitas as nossas emoções, como é que as energias operam, como é que a gente chegou a tudo isso aqui. E se esses assuntos não são interessantes, não adianta também reclamar das coisas por falta de entendimento, porque são assuntos essenciais, são assuntos básicos, não são destinados apenas para quem almeja trabalhar com isso, para quem almeja filosofar sobre determinadas coisas profundas, são coisas muito básicas. Vai entender como é que você funciona. Se você entende o que você precisa comer, o que te faz bem, que escolhas que te deixam melhor, o que teu corpo físico gosta, como você quer ser tratada e tratar as outras pessoas e situações emocionalmente, como é que você se conecta com a sua espiritualidade, quais são os hábitos que você precisa melhorar e aqueles que você precisa deixar para trás. Tudo isso são assuntos invisíveis. Não precisa criar grandes complexidades, mas é claro que quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente adquire conhecimento, não somente informação, mais clareza as coisas vão se abrindo, mais clareza a gente vai tendo. E essa compreensão do quanto isso requer também disciplina é que estabelece esse eixo. Como eu falei, é uma ponte de onde a gente vem para onde a gente vai. Nesses próximos 18 meses, entrando agora nessa semana, e é por isso que eu falo com isso com um pouco mais de ênfase, é porque a gente está exatamente deixando para trás situações aonde de alguma forma nós estávamos extremamente fechados, rígidos, céticos, enfraquecidos pelo excesso da atividade mental ou da produtividade, e agora a gente precisa ir para esse lugar mais sutil, só que como todo o eixo de sustentação de energia, a gente não deixa um lugar para ir para outro, a gente aprende com o lugar de onde a gente vem para que o outro seja forte. Então, se nós precisamos trabalhar a energia de peixes, a gente precisa estar com essa qualidade, com essa polaridade de virgem, que é extremamente terra, é racional, é aquela força que se detém os detalhes, que percebe informações
importantes para que se mantenha uma ordem, para que quando a gente vá para peixes, onde existe esse caos do inconsciente, do invisível, do desconhecido, a gente tenha um eixo de sustentação. Se de alguma forma temos aí a perspectiva de um ano bastante caótico, o que a gente precisa? Estar bem sustentado por essa disciplina. Requer muito mais disciplina, requer um outro tipo de organização e de responsabilidade, e essa é a chave. Como é que eu vou me disciplinar para estar conectado comigo, com a minha espiritualidade, com aquilo que me faz bem, com aquilo que me mantém no eixo? Principalmente porque se a gente entra em períodos de maior intensidade, a gente também precisa de maiores descansos. Recuperar mais rápido aquilo que a gente perde também mais rápido, seja de energia, seja pelas atividades mentais. Então, a Fabi está dizendo aqui no Instagram, são 18 meses para experienciar a fé. E é isso mesmo, resume, porque a dificuldade, ela pode ser sentida justamente onde a gente é mais rígido. Aonde nos falta fé? Aonde a gente é mais rígido, aonde a gente é mais perfeccionista, aonde a gente quer ensinar a vida, como ser a vida, aonde a gente é mais frágil, aonde a gente é mais inseguro, aonde a gente é mais cético, aonde a gente desconfia mais das situações. Então agora, a partir dessa semana, a gente começa a colocar isso em perspectiva, que esse é o momento de dar um start nos temas relacionados à fé. Vamos fazer um breve intervalo e já continuamos a nossa prosa. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Quer ter a sua marca anunciada pela Rádio Cultura de Curitiba? Mande um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 1050. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Gostoso igual colo de vó. Todo músico já foi criança. O meu colega de classe de quando a gente tinha apenas 12 anos de idade. Fábio Elias! Oi, Bárbara! Oi, galera! E aí, moçada? Eu já queria ter banda desde os 8, 9. Eu adorava tocar já desde criança, desde os 4 anos que eu ponteava uma violinha caipira, um violãozinho. É mesmo, Elias? Meu pai deu uma viola pro tio meu que tem uma fazenda lá no oeste do Paraná. Eu ia nas férias pra lá e tinha uma viola pendurada num prego lá. Eu ia ficar tocando, né? Aquilo lá, não tinha outra coisa pra fazer também, jogar bola ou tocar viola. Era o dia inteiro isso. Todo músico já foi criança. 12h24. Voltamos com a Pura Vida acontecendo e a nossa prosa sobre os nodos lunares e as pontes que a gente precisa fazer agora então com o invisível. Esse é o momento então daquilo que a gente começa a chamar de transição planetária, de expansão de consciência e tantos outros temas relacionados a essa necessidade de decodificar sinais, de decodificar cenários que não são tão óbvios e não são facilmente encontrados e traduzidos, porque dependem da nossa experiência e da nossa consciência. Então, a magia, a intuição, os sonhos, esses assuntos que, de certa forma, na nossa sociedade ocidental são vendidos como grande besteira, tudo isso que promove o descanso, que nos traz a possibilidade de entrar em contato com algo mais profundo,
de entrar em contato com a gente mesmo, através da meditação, das conexões espirituais. O valor disso é imensurável nos próximos 18 meses, principalmente. Então, é como se a gente tivesse aí um músculo espiritual para fortalecer, para que a gente compreenda como é que a gente vai dar sustentação a partir desse período. Então, o valor que isso tem, ele atua de acordo com o valor que você dá para isso, e para que você possa valorizar algo, seja isso no campo invisível ou visível, você precisa dedicar tempo e energia. Percebe que todas as situações, e vindo principalmente desses nodos do eixo Áries e Libra, todas as situações, elas giraram muito em torno do valor que damos às pessoas e do valor que sentimos que recebemos, seja pelo trabalho que fazemos, seja pela forma como nos relacionamos, seja pelo dinheiro investido ou recebido. E agora que a gente entende, ou pelo menos tem um pouco mais de proximidade, ideia do valor das pessoas e daquilo que nós fazemos, principalmente com essa Vênus que também ingressou em Peixes, e falei um pouquinho dela no oráculo que eu também estava de azul, acho que foi o primeiro oráculo do ano. A gente vai trazer essa ideia de aquilo que tem beleza subjetiva tem tanto valor quanto aquilo que é dito pela sociedade que tem valor. Então, aquela coisa de a beleza está nos olhos de quem vê é extremamente verdadeiro, porque a gente passa a se conectar também com essas sutilezas e com esses assuntos da alma quando a gente passa a enxergar a beleza nas situações. Não é esperar que as situações fiquem perfeitas para então ficarem bonitas, mas é entender que em todas as coisas que existem tem algo perfeito acontecendo e que aquilo ali é parte de algo extremamente belo e de um contexto muito amplo para o todo. E quando a gente começa a fazer coisas que nos conectam com esse senso, com esse sentido de beleza, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, seja através de pequenas experiências como a roupa que você escolhe, como a forma como você quer se manifestar, o cabelo que você tem, a forma como você arruma a sua casa, essas questões mais próximas assim do cotidiano, isso já mexe nesse sentido do valor que você dá para a beleza na sua vida. E não é algo puramente estético, mas é aquele lugar onde você consegue aceitar que esse sentido de experienciar a arte, de experienciar o que te faz bem, de ir para a natureza, para estar perto e conectada com lugares que tenham essa força, digamos assim, visceral da beleza, você traz essa informação também de que é isso que você quer ver cada vez mais. E não é uma alienação, mas é um compromisso também em colocar mais beleza nas coisas, em contribuir de alguma forma para que aquilo que está bom fique melhor e para que aquilo que não está indo tão bem ou não está tão agradável assim em suas experiências, consiga receber esse bálsamo. E aí a gente entende a magia das coisas acontecendo, porque também compreendemos as situações difíceis da vida quando a gente sai do julgamento de como as coisas deveriam ser, de como você deveria ter feito, porque se você tivesse feito assim, fulano tivesse feito assado, porque o mundo está assim, porque estamos numa situação. Então, o julgamento de como é que o mundo deveria estar, o julgamento de como o outro deveria ser, o auto-julgamento, tudo isso é uma questão de perspectiva.
A realidade ela está extremamente fragmentada e a função também da gente participar desse cenário que os nodos no eixo Peixes e Virgem nos trazem é para que a gente encontre meios de também servir a essa beleza que transcende os nossos julgamentos. Isso não é uma tarefa fácil, principalmente quando estamos ocupados de coisas que nos densificam materialmente, fazem a gente entrar no piloto automático. Então você passa pelos lugares e você não vê, você está com as pessoas e você não sente, você vive as coisas, mas você não experiencia. Então essa falta de sensibilidade, de uma forma ou de outra, ela vai entrar num processo de ajuste, e aí a gente vai precisar se disciplinar ou para resgatar nossa sensibilidade diante dos acontecimentos, ou para então lapidar a nossa sensibilidade para que ela entre num lugar organizacional e não caótico. Porque da mesma forma que existem valores espirituais, conexões espirituais, quando a gente não está também no controle dessas conexões e dessas energias, é muito fácil afetar e alterar os mecanismos da nossa psique, ou seja, fica bem doido, achar que tá ficando louca, achar que tá vendo coisa, achar que tá ouvindo coisa, porque aquilo ali tá fora de controle, porque não tá dentro de um lugar de disciplina, porque não tá acontecendo com a sua devida proteção. Então esses excessos também vão passar por esse lugar. Um outro tipo de excesso que a gente pode considerar e que cada um com o seu livre-arbítrio e discernimento vai poder enxergar isso ou não, é o sistema de controle devocional também impregnado naquilo que é vendido ou aparenta ser uma conexão espiritual, enquanto é mais um sistema de aprisionamento devocional. E as religiões, de alguma forma, o problema não são as religiões, mas a forma como elas são usadas de ferramentas de controle. E isso também pode vir muito mais claro para que a gente entenda que essa ideia de seguir determinadas regras e dogmas por medo, para fugir da realidade, para fugir da própria responsabilidade, também vão perder a sua função. Ou seja, não quer dizer que não vai ter cada vez mais disso no mundo, mas quer dizer que os conflitos relacionados a isso também vão se ampliar, porque vem para esse lugar de que tudo aquilo que é feito como meio de conectar pontes, de fazer com que a gente entenda princípios espirituais, é para que a gente fortaleça a nossa vontade, para que a gente ganhe mais energia, para que a gente esteja mais a serviço, para se manter firme, ainda que no caos e na imperfeição. Não para usar outras coisas de muleta, não para usar o que te dizem ser verdade para gerar mais conflito, não para se limitar e deixar de fazer aquilo que você realmente tem vontade, porque acredita ser um pecado, porque acredita que aquilo é errado, sem nem mesmo questionar. Então, fortalecer a consciência, estudar, praticar, fortalecer o corpo, para que você possa cuidar dos seus assuntos, da sua casa, do seu trabalho, das suas relações, começa em você. Quem tem interesse, então, nesses assuntos metafísicos, transpessoais, esotéricos, espirituais, seja lá que tipo de nomenclatura queira usar, é importante, então, começar já nessa semana, reservar um tempo diário para se dedicar a compreender. Às vezes é só pegar aquele livro que você comprou há muito tempo e começar a estudar, anotar, a gravar sua voz falando sobre esses temas. Tem milhares de maneiras da gente usar essa mente para conseguir acessar conteúdos que estão relacionados ao invisível.
É o momento de você marcar aquela leitura de tarô, é o momento de você rever o seu mapa astral, é o momento de você voltar para a terapia. Todos esses processos, eles vão falar, cuida do que você já tem de informação interna, para você ir compreendendo como é que você vai usar o seu tempo daqui em diante, porque tudo isso vai ser útil para contornar crises, tudo isso vai ser útil para você conseguir lidar com exigências que são inevitáveis, tudo isso vai ser útil para você lidar com preocupações que são emergentes, que fazem parte do cotidiano. E nós sabemos que teremos muitas dessas situações inevitáveis, coletiva, individualmente, e que o que vai sustentar é o nosso discernimento, é a nossa consciência, é a nossa calma para lidar com determinados assuntos. Porque se a gente for pelas vias do medo, da ansiedade, da ideia apocalíptica das coisas, a gente fica reproduzindo uma série de funções e disfunções que não auxiliam em nada, nem consigo mesmo. E quando a gente contextualiza, então, todo esse assunto do nó do norte em Peixes e do nó do sul em Virgem, vigente pelos próximos 18 meses, a gente contextualiza isso para essa semana, é importante a gente aproveitar para fazer as nossas limpezas emocionais dentro de um período onde essa frequência metálica da lua cheia em Caranguejo se faz presente e, inevitavelmente, toma essa força solar para liberar frequências emocionais que de alguma forma estavam ali escondidas. Seja liberar uma conversa, uma emoção através de diálogos, através de recolhimento, através da terapia. O importante é nesses dias a gente perceber aonde é que está incomodando de verdade, aonde é que está pegando. Temos aí também toda essa situação dessa influência da lua cheia em Caranguejo, que é um signo de água, e a lua cheia ela já faz esse transbordar das águas simbolicamente e na matéria. Então, esse aumento de situações relacionadas ao excesso de água. Ao mesmo tempo, a gente tem esse aumento de situações que se dissipam pela água, as viroses, as doenças e contaminações que acontecem, tudo isso também se prolifera e aumenta quando a lua cheia está em Caranguejo. Então, é um momento de certa forma, que traz uma série de riscos iminentes, acidentes ou incômodos subjetivos, mas coisas vêm à tona e a gente precisa estar com este emocional pelo menos ligado, para a gente trazer para a superfície que essa aceitação de que tem dores que a gente precisa lidar e que a gente precisa estar bem também para ajudar outras pessoas, estar bem consigo para não ser só mais uma peça desequilibrada no meio do jogo. E essa aceitação de dores emocionais para que se mostrem também caminhos para curar. Como é que são esses caminhos para curar? Às vezes aparece alguém para te ajudar, às vezes é uma conversa que você tem, às vezes é uma situação que você achou que tivesse resolvido do passado, mas ainda precisa ter uma conversa, ainda é uma situação familiar que nesse meio de férias da pura vida acontecendo, você vê que ainda acontece. Então tem tantas formas da gente exemplificar o que pode vir à tona durante esses dias, mas o importante é a gente entender que não é de hoje, não é de agora. É uma coisa que estava ali bem guardadinha. A lua cheia em Caranguejo me remete a uma imagem que eu gosto de citar quando eu vou falar do signo de Caranguejo dentro da astrologia, que é o próprio animal caranguejo trocando de exoesqueleto. Vocês já viram um caranguejo trocando de exoesqueleto? Já viu como acontece? Então ele tira, ele solta toda aquela carapaça e ele fica basicamente em carne viva e tem que ficar ali paradinho,
totalmente sem proteção, aguardando que uma nova camada de proteção seja desenvolvida. Então, isso simbolicamente acontece com a gente nesse período. Se a gente está num momento tranquilo e consegue antecipar, a gente vai se proteger de certa maneira, vai se recolher, vai entender que está mais sensível, vai entender que aquilo que ofende talvez não ofenderia se você tivesse ali com uma proteçãozinha, uma roupinha a mais. Então vamos lá refletindo sobre essas sensibilidades, estejamos num momento tranquilo ou num momento um pouco mais turbulento, e vamos fazer mais um rápido intervalo e já finalizamos com o nosso oráculo semanal. Bem rapidinho, né? Respira, 40 segundos. toma uma água. Tá bom. E a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Hoy declaro un cuerpo vivo, tengo corazón. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. 12h42. Voltando. E estamos de volta com a Pura Vida acontecendo, falando sobre essa lua cheia que começou em Caranguejo e ao longo da semana vai transitando entre os signos, mas sempre trazendo as nossas sensibilidades à tona. Essa lua cheia ela vai se conectando com Marte, com Urano e basicamente ativa as nossas antenas mais sofisticadas para que a gente retome nas nossas vidas a sensibilidade do que é útil. Então é aquele insight, aquele sonho, aquela voz, aquela intuição que te mostra o que você pode fazer por você e aonde já não dá mais para você. Então, se algo do passado vem como quase com um delay, se você lembra de alguma situação que te traz um entendimento agora, é importante também lembrar que nós não somos mais as mesmas pessoas e por isso temos oportunidades e ferramentas e recursos para responder a coisas que aconteceram de uma forma diferente. Mesmo que a gente não possa resolver naquela situação, com aquela pessoa, naquele cenário, a gente tem a capacidade de resolver internamente, como pessoas maduras, adultas, responsáveis por si mesmas. Essa opção de curar o seu passado e sair do looping, ela existe. Mas a opção de ficar aprisionada ao que te fizeram, aquela historinha que cada vez que você conta para si mesma ou para alguém te machuca mais, essa opção também existe. E é para isso que existe o livre-arbítrio, para que dentro das situações onde a gente tem sempre um aprendizado ou uma oportunidade de se curar, a gente escolha de acordo com a nossa consciência o que faz sentido e o que não faz. Mas com essa conexão aí com Urano durante essa semana e com todos esses movimentos que de certa forma nos falam tá na hora de ir para frente, de uma forma ou de outra é possível que ou a gente dê um susto ou a gente leve um susto com alguma situaçãozinha. E às vezes é um sustinho, às vezes é uma grande surpresa. E como é que vai se reagir a esse sustinho ou essa surpresa? Se isso vai ser bom ou ruim, não depende das previsões do oráculo da Pura Vida acontecendo, depende de como é que você lida emocionalmente com as coisas. Se é você que vai reagir enlouquecidamente com alguma situação ou vai ter que lidar com a loucura alheia, só você vai saber. O importante é entender que é possível entrar num acordo consigo mesma, consigo mesmo, e entender o que você está carregando dentro de você e como é possível lidar com isso. Então é hora de dar essa virada de chave para entender que não se pode prever o que os outros fazem, mas a gente pode sim antecipar como é que a gente lida
cuidando de si, deixando que essa luzinha da consciência entre você e aquilo que te acontece te ajude a reconhecer e escolher como é que você quer lidar com as relações, com as situações daqui para frente. E olha que interessante então, né? Abrindo o nosso oráculo da cura vibracional prática, aqui a gente tem a carta da oferenda. E a carta da oferenda, ela tem um movimento muito interessante para a gente entender já esse início aqui. Você é a oferenda quando contribui com a vida, com aquilo que você é. Você é uma criatura única e não existe ninguém que possa tomar o seu lugar. Ofereça-se com integridade sempre que possível. Você nada perde quando entrega uma oferenda. Você é a dádiva e o doador. Descubra qual é o seu dom criativo e tenha confiança de que ele está tanto no que você é, quanto no que você faz. E depois encontre uma maneira de oferecer o seu ser. Saiba que você recebeu a sua vida como parte da criação. O que você faz dela depende da sua criatividade. Só a sua criatividade, o seu inigualável ser manifesto, pode ser dado em oferenda. Todo o resto não lhe pertence, portanto, não pode ser entregue como oferenda. Toda vez que inspira a luz-amor, você se apossa dela, e toda vez que você a expira, você a oferece aos outros. O divino recebe tudo o que é oferecido sinceramente e retribui com a bênção de mais luz-amor. Ofereça-se para a criação. Visualize e sinta a oferenda como dádiva de si mesmo, congregada em integridade e ofertada em tudo que você encontra. A oferenda diz: você agora está plenamente individualizado e pode se doar apropriadamente a qualquer situação. Transforme a relutância e incerteza na alegria de estar completamente presente. E a afirmação que a carta traz ao final é: eu ofereço as minhas habilidades, os meus dons e o meu ser a toda a vida. Olha que sincrônico com esse papo dos nodos lunares, né? Do quanto aquilo que a gente é aquilo que a gente tem para oferecer, não tem a ver só com o que a gente faz de trabalho, com as nossas ambições materiais, com aquilo que a gente ainda precisa ser perfeito para poder dividir. E eu costumo dizer que os nossos propósitos, eles estão muito alinhados, não somente aquilo que a gente gostava quando era criança, mas aquilo que é natural pra gente, que a gente, claro, vai ter momentos para que essa oferenda se torne melhor e mais primorosa, onde a gente vai precisar lapidar, estudar, melhorar, mas já são coisas naturais. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de que aonde eu estou entregando o meu melhor, essa energia, ela cria um fluxo de reciprocidade, coisas surpreendentes também passam a acontecer. E na nossa mochila, a posição da mochila é aquela posição no nosso oráculo aonde a gente vai olhar para aquilo que a gente não precisa levar para a próxima semana, para esses dias. E na nossa mochila a gente tem, com o nosso baralho cigano, a carta do cavaleiro. E a carta do cavaleiro já tem aparecido há alguns dias no oráculo semanal. E eu gosto de entender que quando uma carta se repete, é porque ainda estamos em aprendizado, em compreensão, entendendo ainda o que aquilo ali está dizendo. E o cavaleiro, quando ele vem nessa postura, né, imaginando que a gente está ali liberando um cavaleiro das nossas costas, quer dizer que a gente está liberando essa pressa, esse imediatismo, essa parte nossa que olha e pensa, já é 15 de janeiro e eu não fiz aquilo e não aconteceu e eu não consegui resolver tal coisa. Olha para determinadas pendências quando a gente percebe que tem situações que a gente ainda precisa terminar para poder começar outras, que tem também pessoas que estão em ritmos diferentes, porque algumas pessoas ainda estão de férias,
porque algumas coisas ainda vão retomar, e que a gente não precisa deixar essa ansiedade, esse imediatismo, só porque a gente tem ideias e às vezes já sabe para onde quer ir, o que precisa ser feito, tem um planejamento. Não precisa deixar isso tomar frente e precisa sim continuar cuidando disso, porque se a gente pode usar um pouco menos de energia agora, descansar de certa forma daquilo que a gente sabe que é inevitável, que vai começar a acontecer daqui a pouco, é melhor que a gente realmente utilize isso de forma inteligente. Termine o que começar com tranquilidade, comece as coisas dando um passo de cada vez, sem pressa, porque a pura vida acontecendo também é feita com calma e tranquilidade. E aí, olha que maravilha, eu adoro essa carta da leitura do baralho cigano. É a carta dos pássaros. A carta dos pássaros está aqui como abre caminhos. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente faz em dois se multiplica. Então pensa assim, os passarinhos quando eles estão acordando, os passarinhos quando eles estão se alimentando, os passarinhos quando estão conversando, os passarinhos. Pensa nos passarinhos. Eles fazem primeiro essa troca com o meio ambiente de uma forma muito perceptível. E aqui a gente vai olhar então para essa compreensão de que o que nos abre caminhos durante esses dias é estabelecer trocas justas. É namorar, é ver a beleza das coisas, é curtir junto daquelas pessoas que você gosta de estar junto, é cuidar daquelas pessoas que estão do seu ladinho, é fazer as coisas pensando em dobrar a energia daquelas coisas para que não seja só para você, para que seja também para quem está com você. É fazer as pequenas coisas não somente com calma, mas também com alegria. Fazer cantando, fazer dançando, fazer isso naquele clima onde você não comunique só aquilo que é a sua tarefa, o seu dever, o seu objetivo, mas que você também comunique que você gosta de estar onde você está e com quem você está. E esse clima todo favorece naturalmente aqueles que estão num relacionamento, num romance. Esse clima todo favorece desenvolver assuntos relacionados a parcerias, e é nesse ritmo que as coisas podem e são indicadas ser tratadas. Agora, como toda carta, como todo oráculo, como todo indicativo, a gente tem aí a sua dualidade, ou seja, também temos os seus aspectos de cuidado, seus aspectos de sombra. Então a carta dos pássaros também vai cuidar para aquela falação, aquela cantoria sem fim, ou seja, a fofoquinha, né? A carta dos pássaros também vai trazer essa ideia de tá bom, divirta-se, vai encontrar suas amigas, a sua namorada, o seu namorado, vai encontrar as pessoas, vai se divertir, se comunicar, mas cuidado com a fofoquinha, cuidado para não queimar sua língua, cuidado para não ficar sem filtro, não falar demais, cuidado para não compactuar com esses comportamentos também, porque por mais que sejam engraçadinhos na hora, por mais que sejam sem más intenções, como as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande no sutil, há confusão por causa de uma conversinha, de uma maledicênciazinha. Ela pode ser muito grande, não só como efeitos aqui no físico, no nosso comportamento, mas também como um reflexo. Porque aí depois não adianta pedir apoio espiritual ou pedir aquela ajuda àquela pessoa que você gosta de falar mal ou de pensar mal, quando você está se comportando dessa forma. Então os passarinhos, eles também têm aí o seu tititi para tomar cuidado. Por isso que se a gente foca nas trocas justas e se manter harmonizada e na companhia daquelas pessoas com as quais a gente consegue multiplicar o que é bom, a gente não perde tempo com distração e nem com assuntos que não nos dizem respeito. Então vamos cuidar de quem cuida da gente, vamos se cuidar, vamos fazer as coisas com calma e tranquilidade, colocar aí as nossas programações
e objetivos dentro de uma linha de tempo que seja possível executar com disciplina, que tem muito trabalho pela frente, mas a gente faz isso com alegria, na pura vida acontecendo. E semana que vem eu estou de volta, quarta-feira ao meio-dia, com mais Pura Vida acontecendo aqui na Rádio Cultura.art. Besitos, graças pela presença de vocês e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!